Tempo aqui. Boa noite, eu sou Marcelo Araújo, começando mais uma edição de A Live. Hoje teremos a Beatriz Borges, jornalista. A gente estava tendo algumas intercorrências aí com a questão do Instagram, né? Enfim, vamos tentar agora mais uma vez aqui. Agora foi. Deu certo. Opa, Ah! Bia, tudo bom? Oi, Boa Marcelo! noite, tudo bem? Eu achei que o problema era entre a cadeira e o teclado. Ah, Aham. Não, mas não, o problema era com o Instagram. o Instagram às vezes dá essas coisas, né? Ontem, por exemplo, foi super tranquilo, tranquila a live, mas às vezes dá umas questões de internet. Mas bom, deu certo. Que bom que Sim. você está aqui. Eu queria te Ai, meu agradecer Deus. por Eu você que estar aqui agradeço, hoje, Marcelinho. para conversar com a gente aí sobre o seu trabalho. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aí, agradecer também a paciência, né? Porque a gente teve uns problemas, tivemos que recomeçar. Mas deu tudo certo. Obrigado aí, Bia, pela paciência e pela Isso, valeu. disponibilidade de Eu que estar aqui. agradeço, Marcelinho. Agradeço todo mundo aí que está entrando. Eu mandei esse convite para um monte de gente. E eu roguei Ah, praga. Eu disse que quem não assistisse ia pagar R$ 10 na gasolina, no litro da gasolina. Então é o seguinte, eita, quem não assistir vai pagar R$ 10 no litro da gasolina. eita. Gente, eu vou fazer assim, aí Thaís Network Ribeiro chegando na área. Boa noite a todo mundo que está chegando. Eu vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada, Beatriz Borges, e aí eu passo a palavra para ela. Beatriz Borges já tem cerca de 20 anos de atuação nessa área de comunicação social, principalmente em assessoria de imprensa. Já trabalhou na coordenação de equipes de jornalistas, cobertura de eventos, produção, apuração, redação, divulgação e edição de conteúdo jornalístico. Ela é formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, tem MBA em gestão de comunicação nas organizações pela Universidade Católica de Brasília, também é formada em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal, a UDF, com pós-graduação em Direito Administrativo pela Universidade Anhanguera, a Uniderp. Atualmente presta Isso. serviço ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, como assessora de imprensa na apuração e produção de textos para o site da instituição, além de prestar atendimento à imprensa. Ela esteve atuante agora nas eleições municipais que acabaram de ocorrer, teve segundo turno há pouco tempo, né? Há poucos dias a gente teve segundo turno. Ainda vai acontecer, né, em Macapá, né, por exemplo, onde teve que ser adiada a eleição por Sim, conta da crise de energia lá, do energia blackout, que elétrica. É. problemático há mais de quase um mês, né? Enfim, Sim. Bia também já passou por instituições como o IPEA, Ministério da Cultura, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Defesa, Conselho Nacional do Ministério Público e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae Nacional. Bia, eu queria te perguntar então, o que te atraiu no jornalismo? Olha, nem eu sei, Marcelo. Porque é o seguinte, eu não tinha uma perspectiva, eu não tenho ninguém na minha família que seja jornalista, né? Pelo contrário, minha mãe é da área de administração de empresas e o meu pai é contador. E boa parte dos meus tios e tias também era da área de direito, mas ninguém atuava nessa área. E eu não sei, tinha um colega, quando eu estudava no Rio, que eu sou do Rio, quando eu estudava lá no Pio 11, eu tinha um colega chamado Eusébio. E o Eusébio, ele, ele dizia que ele queria fazer jornalismo. Eu não me identificava com outras áreas, com áreas de exatas, nem área de medicina. Então, eu resolvi arriscar. E eu acho que eu arrisquei bem. Foi uma boa aposta, digamos assim. Bacana. O pessoal está nos ouvindo bem aí? Está todo mundo ouvindo bem? Tá? Eu tive a impressão que eu vi a Thaís dizer que tinha caído para ela, mas eu acho que está normal aqui.
Bia, eu queria te perguntar, assim, no jornalismo você foi para assessoria de imprensa, né? Por que assessoria de Eu imprensa e não, por fui. exemplo, redação de jornal, ou rádio, TV? O que que te Ah, atraiu? então, Ou foi por veja acaso que só. você foi para assessoria? Não, então, eu fiz estágio na Rádio Nacional. Lá é uma escola, né? Para quem mora aqui em Brasília, fazer estágio na hoje EBC é uma escola, né? Acho que todo recém-formado ou estudante de jornalismo faz ou quer fazer estágio lá. E eu fiquei lá, salvo engano, por 2 anos. E uma outra redação de veículo que eu trabalhei foi a antiga Gazeta Mercantil, em 99. Mas eu não tinha muita familiaridade com o dia a dia, sabe? Sair, correr atrás de matéria, escrever, correr atrás de pauta. Quando eu estava na Gazeta Mercantil, eu fui convidada para ir para o Sebrae, porque lá na Gazeta eu trabalhava num caderno chamado Por Conta Própria, que era um caderno justamente para micro e pequenas empresas, né? E quando eu fui convidada para ir para o Sebrae, pelo Juscelio Duarte, eu me encontrei ali. Porque você trabalhar para uma organização tem muito mais do que fazer diversas pautas sobre diversos temas todos os dias, todo dia um tema diferente. Você acaba sendo especialista em generalidades, entendeu? Então, eu optei, e eu acho que a vida foi me levando também, sabe? Para fazer um trabalho especializado naquele organismo para o qual eu estava trabalhando. E assim foi, eu passei 11 anos no Sebrae, 4 anos no Conselho Nacional do Ministério Público, e Ministério da Infraestrutura, Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, Ministério do Ministério da Cultura e IPEA, né, até o início desse ano, até setembro agora, quando eu saí para arriscar de novo, arriscar no Tribunal Superior Eleitoral. Porque tribunal, eu nunca tinha trabalhado para tribunal. E é uma área que me atrai bastante, porque eu também sou formada em Direito, né? Apesar de não atuar como advogada. Então, o mundo jurídico me atrai, porque são várias possibilidades de interpretação de um caso e que você pode divulgar aquilo para a sociedade, né? Que aquilo, apesar de não ser para todos, uma ação para todos, mas pode impactar de alguma maneira. Então, eu achei bacana, e principalmente porque a gente estava lidando num ano eleitoral, que é um ano muito especial, né? Um ano em que todo tipo de informação errada acaba sendo divulgada. Então, trabalhar num Tribunal Superior Eleitoral, imagina, era um sonho, sabe, para mim. Há 2 anos eu acompanhava as licitações no TSE para ver qual empresa da área de comunicação ia ganhar a licitação, para ver se eu tentava entrar lá, sabe? Então já tem 2 anos que eu persigo, que eu perseguia, né, o TSE, e acabei indo para lá, é um contrato temporário e já está acabando já. Uhum. Bacana, bacana. Queria falar um pouco, você falou agora que você trabalhou 11 anos no Sebrae, né? No Enfim, bas- Sebrae. bastante tempo, né? Que trabalho que você desenvolveu lá no Sebrae? Olha, Marcelo, eu comecei muito novinha no Sebrae, então eu comecei como repórter na assessoria de imprensa. Todo tipo de pauta que surgia envolvendo o Sebrae Nacional, envolvendo o Sebrae na atuação e no apoio a micro e pequenas empresas, eu escrevia matérias, eu entrevistava os empreendedores, eu viajei o país todo pelo Sebrae.
Eu costumo falar que eu só não conheço duas capitais. Eu só não estive, na verdade, em duas capitais, que são Manaus e Boa Vista, em Roraima. O resto, eu fui a todas as capitais brasileiras pelo Sebrae. E eu conheci gente da mais alta estirpe, digamos assim, até a pessoa menos, digamos, privilegiada, mas que tinha tanto conhecimento do seu jeito, a seu modo, conhecimento em empreendedorismo, do que qualquer pessoa graduada, né? Então, o Sebrae me proporcionou ter uma visão de mundo que eu não tive ainda em outros locais por onde eu passei. Então, não sei se vocês estão vendo ali o Rodrigo, meu esposo, a Fernandinha, Legal. minha filha. Porque que aqui é legal. assim, a família toda participa, entendeu? Bacana. Obrigado aí aqui todo pela mundo participa. presença. Linda a sua filha aí. A minha pequena. Quantos anos ela tá já? Ela tá com 6 anos. Nossa, o tempo passa, hein? O tempo voa, meu filho. Meus cabelos brancos que o digam. Legal, a Fernandinha, né? Tá com 6 anos já, bacana. 6 anos. E manda um abraço aí para ela e pro seu esposo, Rodrigo. Mando sim. Bacana. Legal, Bia. E, enfim, aí você falava, né, começou fazendo reportagem, né, viajou o Brasil inteiro. E lá pelas tantas, a Cândida, que foi nossa chefe, inclusive a gente trabalhou juntos, eu e Marcelo, lá no Sebrae, ela percebeu em mim um gosto por pessoas, né? Por atender pessoas. E aí ela me colocou ao lado do nosso amigo Alessandro Soares, que era já assessor de imprensa lá, e a gente tinha muita demanda de imprensa. Meu camarada. Mas Sebrae, meu camarada. Só que lá no Sebrae era muito fácil fazer assessoria. Por quê? Porque as pautas eram sempre muito positivas, né? Você falar de pequena empresa nos anos 2000, 2006, 2008 até 2011, que foi quando eu saí de lá, era muito fácil, né? A economia estava bem, muita gente empreendendo, né? A maior parte dos brasileiros, ainda hoje, né, trabalha em micro e pequenas empresas. Então era muito simples fazer assessoria de imprensa para o Sebrae, porque o Sebrae não tinha escândalo no Sebrae para administrar, salvo uma coisa ou outra muito pontual, assim. Então, ela viu, perguntou se eu tinha interesse em fazer dupla com o Alessandro, e aí ele era meu partner na assessoria de imprensa, e a gente ficou aí nessa dobradinha muitos anos mesmo. Legal, inclusive a Cândida esteve aqui também, há pouco, recentemente, né? Sim, trabalhou eu assisti. Com a qual nós trabalhamos dela. aqui, Indiara também, né? Que também foi da assessoria Clara de imprensa Favila, do Sebrae. né? Clara Favila esteve aqui recentemente, há pouco mais, 2 semanas, acho, 3 semanas, Sim. falando sobre o seu trabalho, mas também sobre o seu livro, né? A Thaís, que está aí também, trabalhou lá, né? Muita gente. A escola mesmo, o Sebrae, tive a oportunidade de ficar 7 anos lá, aprendi muito também. E você, então, fazia assessoria de imprensa lá, né? O Sebrae é uma instituição gigantesca, porque o Sebrae Nacional em si já é um mundo, né? Com as suas várias unidades de agronegócio, de comércio, de serviços, de políticas públicas e financeira, etc. E ainda tem os Sebraes estaduais, né? Cada estado do Brasil tem a sua unidade, né? Tecnologia, são educação, 20 atendimento, né? Do Enio Pinto, né? Muito grande figura, Enio Pinto. Grande figura. Então, assim, é um mundo, né, de pautas. Como é que era esse universo de... além disso, as unidades estaduais, porque cada estado e o Distrito Federal tem o seu Sebrae, né, que trabalham de forma coordenada, porém autônoma, com o nacional. Isso. Então, como é que era garimpar esse universo de pautas, né? Muita coisa, né? De cultura
agronegócio, turismo. Porque o que acontecia era assim, o Sebrae Nacional e os Sebrais estaduais, eles são independentes, né? São autônomos, apesar de deterem o mesmo nome. No entanto, o Sebrae Nacional, como ele tem uma certa articulação com o governo e com políticas públicas, conforme você falou, para diversas áreas de conhecimento, ele é, digamos assim, a mola mestra para os outros Sebrais, para as 27 unidades da federação. Então, você saía do Sebrae Nacional com uma articulação, com uma linha condutora, um fio condutor, e você encontrava na ponta o seu personagem, você encontrava, você saía do ar-condicionado e encontrava gente viva, né? Gente que empreendia, gente que matava um leão todos os dias, gente que buscava o Sebrae para saber como crescer, como fazer o seu negócio crescer. E a assessoria de imprensa, nesse sentido, ela trabalhava vendendo essas pautas, que era o quê? Oferecendo notícias diferentes ou oferecendo aquilo que poderia surtir algum tipo de impacto na vida do empreendedor, lá na ponta, daquele que é feito de carne e osso, daquilo que o Sebrae articulava com o governo, daquilo que o Sebrae articulava com o Congresso Nacional. Então, esse tipo de trabalho, né, é que a gente começava a fazer no sentido de convencer o jornalista que a nossa pauta era uma pauta boa, era uma pauta positiva, era uma pauta que poderia influenciar outras pessoas pelo Brasil, entendeu? Era uma pauta que ele podia confiar na gente, enquanto assessor de imprensa, porque a nossa informação era uma informação que interessaria ao público dele, né? E, consequentemente, ao público do Sebrae. Nosso não, porque eu já não estou mais lá. Então, é isso. Eu comecei a perceber que a assessoria de imprensa, é infinitamente melhor do que a redação de um veículo. Porque você tem dois públicos, né, Marcelo? Você tem o público para o qual você trabalha, que é aquele que te paga, né? Que é a organização, seja ela pública ou privada. E você tem o jornalista, que é aquela pessoa que confia em você, sabe? É aquela pessoa que confia em você enquanto assessor de imprensa, que você está dando uma notícia exclusiva para ele, ou então que você está dando uma informação com embargo para, de repente, né, ele trabalhar melhor aquela pesquisa, aquela apurar melhor a informação para poder dar no jornal dele, enfim. Então, trabalhar com assessoria de imprensa é o melhor dos mundos. Uhum. Bacana ter Cris de Souza, nossa colega também naquela época, Cris! tá aí, mandou um abraço, vejo. Cris, você fica fechada dentro de casa, hein, Cris? Não pode sair. A pandemia tá aí ainda. Solange. Legal. Enfim, conversando um pouco mais a respeito dessa questão do Sebrae, né? Porque você participou de alguns momentos importantes aí de história recente da instituição e, sobretudo, história importante para os pequenos negócios, que é o objetivo, que é o objetivo dessa instituição, né? Então, assim, você lembra de que campanhas você lembra interessantes, né? A gente lembra, por exemplo, da criação do microempreendedor individual, né? Figura que tem a ver com a formalização. Individual, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né? Que reuniu num único normativo nacional as possibilidades de regramento, né? Para micro e pequena empresa. Na área de educação, por exemplo, o Desafio Sebrae, que era um projeto bem bacana, que levava empreendedorismo para as universidades. Tinha o Soldado Cidadão, que levava empreendedorismo
para aquele pessoal que serve o exército e que já está prestes a sair do exército, então levava um pouquinho do conhecimento do que é empreender, porque assim, esses meninos que entram nas Forças Armadas, eles entram completamente crus, né? E lá dentro, pelo menos até onde eu sei, eles aprendem muitas atividades, muitos ofícios, né, digamos assim. Ninguém sai de lá expert em nada, né, mas eles aprendem muitos ofícios. E aí, se você tem um conhecimento de empreendedorismo, você acaba podendo aplicar aquilo que você aprendeu lá na Força Armada, não sei, um serviço de mecânica, um serviço de eletricista, sei lá, para angariar novos clientes, né, enfim. Você tem você tem que abrir uma empresa, né? Porque empreendedorismo é muito mais que abrir um CNPJ, né? Agora, eu lembro dos 500, quando teve os 500 anos do Brasil, né? A comemoração dos 500 anos do Brasil, que eu fui para Porto Seguro fazer uma matéria especial para a revista Sebrae, e aquilo deu pano para manga, né? Porque eu fiz matéria com diversos empreendedores dali, da área de artesanato, da área de turismo, da área de cultura, e de repente, e com população indígena que mora ali. E eu me lembro, esse caso foi emblemático, porque o cacique da tribo que eu tinha ido visitar com o pessoal do Sebrae Bahia, diga-se de passagem, ele abordou o pessoal do Sebrae Bahia e perguntou quanto que eu custava. Olha, porque o cacique queria me comprar para eu ficar lá. Eita. E eu já tinha terminado de fazer as entrevistas e tudo mais, já estava assim, gente, já não tem mais o que fazer aqui. Por que está demorando tanto? Vamos embora, vamos embora. E aí é que eu fiquei sabendo que estava demorando, porque o técnico do Sebrae Bahia estava negociando com o cacique para tirar uma foto comigo. Depois o cara do Sebrae Bahia forneceria essa foto para deixar lá na tribo, sei lá o quê, para eu não ser comprada e eu não ficar por lá. Depois que eu cheguei em Porto Seguro de novo, é que eu soube que eles estavam eles estavam me negociando lá. Que loucura. Nossa, eu achei estranhão. Que louco isso aí. Muito. Bia, você citou programas aí do Soldado, tinha o do Decaseg também, você lembra desse? Nossa, cara, tinha do Decaseg. O Decaseg era muito engraçado, porque era um programa voltado para descendentes de japoneses que moravam no Brasil, ou que vinham de lá, porque assim, são pessoas que muitas vezes vão para o Japão, trabalham muito, formam uma grana, né? Formam sua poupança, voltam para o Brasil com aquela grana, e muitas vezes não sabem o que fazer, né? Abrem empresas e tudo mais, e acabam falindo porque não sabem investir corretamente, né? Digamos assim. Então, o Sebrae tinha, não sei se ainda tem, porque faz muitos anos, né, que eu saí do Sebrae, já faz 9 anos. Então, assim, muita coisa deve ter mudado, né? E aí, o programa Decaseg tinha isso, né? De você levar empreendedorismo para essas pessoas, né? Também eram vários públicos, né, Marcelo? Até com criança, assim, educação infantil, educação fundamental, eles tentavam trabalhar um pouco de empreendedorismo, que hoje a gente vê muito em algumas escolas, né? Muitas escolas brasileiras, aqui em Brasília, São Paulo, Rio, vários lugares, já tem uma disciplina de empreendedorismo. Sabe? Legal, porque como você fala... Eu ainda gostaria de viver para ver escolas brasileiras investindo em direito para crianças e adolescentes. Não o direito, como a gente vê nos livros, nas faculdades, né, de direito, mas para eles crescerem entendendo que eles são pessoas
são pessoas, serão cidadãos, e eles têm direitos e deveres, né? Então, eu acho que todo mundo tinha que começar a estudar um pouquinho de direito constitucional, que não fosse aquele direito propriamente dito, sabe? Mas eu acho porque assim a gente pode cobrar mais. Assim a gente pode saber os nossos direitos e os nossos deveres, entendeu? Então, eu acho que, para além de terem implementado várias escolas, né, o empreendedorismo como disciplina, eu acho que, quem sabe um dia, né, alguém pensa em formar também crianças e adolescentes que entendam um pouco, que conheçam o básico, não precisa ser muita coisa, sabe? O básico dos nossos direitos e dos nossos deveres, né? É interessante você falar isso porque, assim como você bem disse, né, que você não precisa montar uma empresa para ser empreendedor, né? Empreendedor você pode ser até um funcionário público, um servidor público empreendedor, com liderança, com iniciativa, vários comportamentos que o empreendedor tem da mesma forma. Você não precisa ser um advogado para conhecer direito, né? É bom você saber minimamente questões, por exemplo, direito constitucional, como você diz, a questão de cidadania, né? Interessante essa sua Porque, assim, colocação. conhecimento, como minha mãe diz, né? Conhecimento não ocupa espaço. Eu sou uma amante dos estudos. Conhecimento não ocupa espaço. E quanto mais você se dedica a estudar sobre o que você quiser, menos ignorante você se torna, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que, quem sabe, né? Quem sabe um dia eu não abro uma escola e ponho essa disciplina lá. Legal, direito para crianças. Você passa algumas questões de direito para sua filha, por exemplo? Eu passo, sim. Eu passo que, por exemplo, a questão de valores, de respeito. Fernanda, você tem que ter respeito pelo outro para você ser respeitada. Então, é o limite, sabe? Por exemplo, a Constituição fala isso, né? Que não assim, ipsis literis, mas o seu direito termina onde começa o do outro. Então, isso você tem como base o respeito, né? Se você respeita o outro, você já está seguindo alguma regra, seja ela constitucional ou não. Ah, mamãe, eu gostaria disso, aquilo. Porque eu quero falar, mamãe, por isso que eu tô... às vezes a criança quer falar, eu tô conversando com o pai dela, ela quer falar, ela se intromete. Fernanda, espera que eu tô terminando de falar com o papai. Isso se chama respeito. Respeito. Então, assim, ela vai aprendendo aos pouquinhos, sabe? Outro dia ela foi conhecer o meu trabalho, né? Tribunal Superior Eleitoral. O que é eleitoral, mamãe? Eu falei, filha, é quando a gente vota em alguém, você escolhe aquela pessoa para que aquela pessoa te represente em alguns lugares e ela consiga trazer mais benefícios para você e para todo mundo, né? Para todos. Ah, mamãe, então você está indo trabalhar nas eleições, então você vai votar em alguém? Não, dessa vez não. Dessa vez a mamãe não vota, mas a mamãe está trabalhando para que as pessoas se informem sobre as eleições, sobre o que pode, o que não pode, o que é fake news, o que não é, a questão da desinformação, que é importantíssima. Então, a mamãe trabalha com informação, que também é uma forma de você chegar às pessoas e dar às pessoas informações sobre as eleições. Assim, é difícil explicar para uma criança de 6 anos, sabe, Marcelo? Ainda mais se tratando de mim, que sou muito pragmática, né? Eu sou muito 880. Então, para eu tentar utilizar o lúdico, é difícil, não é fácil. Confesso que não é fácil. Você já explicou para sua filha o que é fake news? Para ter cuidado com fake news? Eu falei com ela, não a palavra fake news, mas eu falei, filha, você não deve acreditar em tudo que você vê,
porque ela ainda não sabe ler, né? Ela forma algumas sílabas, né, e tal, junta algumas sílabas, não sabe ler. Então, você não deve acreditar em tudo que você vê. Então, ela sabe que é mentira, que isso é mentira. Fake news é igual a mentira, entendeu? Uhum. Mas tem algumas importante. coisas que a gente... Ah, tá aqui a minha pincheja. Oi, amor. Mamãe tá conversando com o tio Marcelo, ó, né? Sem problema. Se você... Aí, ela quer participar. Claro, por que não? Você vai ouvir aqui, ó, um pouquinho só. Dá um oi pra galera. Fala, aqui, ó. Oi, galera. E aí? Oi, tio Marcelo. Mamãe. Você Tudo tá conseguindo bom? escutar? Tá. Então fala com ele, ó. Fala Mamãe. oi. Mamãe, qual é o nome daquele garotinho que não é? É o Godines. É do Chaves, é o Godines. Vai lá pra você ver o Godines. Legal. Eita. Bacana. Mas é interessante isso, falar com a criança, por exemplo, sobre fake news, né? Sobre, claro, Sobre de uma forma feminismo, acessível. sabe, Marcelo? Eu falo Sim. algumas coisas ligadas, por exemplo, a questões da mulher. Quantas vezes eu penteando a Fernanda em frente ao espelho, que agora ela tem um guarda-roupa com um espelho enorme, eu digo, Fefe, sabe quem é a pessoa mais importante para você, filha? Aí ela, você? Eu falei, não, filha, olha aqui na sua frente, é você mesma. Você é a pessoa mais importante para você. Quem é a sua melhor amiga, Fefe? Aí ela fala, é a Malu. Não, meu amor, além da Malu, a primeira sua amiga. Quem é a sua primeira amiga? Aí ela fala, eu? Eu falei, meu amor, é você. Então, assim, a gente começa a introduzir coisas, sabe, Marcelo? Que, você quer participar? De novo? Então vem. Mamãe está conversando sobre você agora. Olha lá o tio Marcelo. Que Ó. legal. Que legal, né? Então, o que é isso aqui escrito? Isso aqui é que eu lembrei umas coisas hoje que eu achei legal para falar com o tio Marcelo, sabe? Com a galera. E você... Então, o que você escreveu? Você escreveu cachorro quente? Não, eu escrevi assim, ó. 8 de dezembro, dia da vacina no Reino Unido. Sabia que hoje a primeira... Nossa, várias pessoas tomaram a vacina contra o coronavírus no Reino Unido. E daqui a pouco essa vacina está chegando aqui. Não é legal? Legal. Legal. Mas o que você escreveu aqui? Eu escrevi assim, ó. John Lennon foi assassinado há 40 anos. Era um Eu cara lembro. massa. O que é isso aí? Dia da Imaculada Conceição Aparecida, que é uma santinha. E dia em que eu e o papai ficamos noivos. É o dia de hoje. 8 de dezembro, olha só quantas coincidências. Mamãe, eu posso Legal. sumir só um pouquinho? Pode sumir um pouquinho. Tchau. Porque eu vou lá no banheiro. Vai lá no banheiro. Até Eu você fiz falou... umas anotações, sabe, Marcelo? Porque hoje eu passei a tarde fazendo umas coisas aqui em casa e lá pelas tantas eu liguei a Globo News, porque aqui em casa a Fernanda vai se acostumar com isso, né? Desde pequenininha que ela sabe que a mãe dela é jornalista e que a mãe dela acorda ouvindo Band News FM, vendo a Globo News e lendo notícia, e mesmo que não tenha nada a ver comigo, lá estou eu consumindo notícia da imprensa profissional, tá? Não consumo notícias de sites que eu não sei quem são. Então, ela sabe disso. E agora eu estou contando uma história, só um minutinho. E aí, lá pelas tantas, hoje, quer dizer, você teve o dia inteiro de informação sobre a vacina do coronavírus, né? E eu vi uma entrevista com uma moça lá no Reino Unido, e ela disse o seguinte, gente, tem luz no fim do túnel. Calma, vocês acabaram, sabe? Falta muito pouco. Vocês não vão querer se contaminar agora. Vocês não vão querer se contaminar agora. É mesmo. É mesmo, né, filha? Vocês não vão querer se contaminar agora, sendo que já está chegando a vacina.
Pô, quem já aguardou quase um ano, aguarda mais um pouquinho, sabe? E eu me arrepiei o tempo inteiro dessa entrevista, o tempo inteiro. Era uma brasileira que mora no Reino Unido. Ela participou no background de algumas pesquisas, e ela é do grupo de risco, porque ela fez um transplante de rim. Então, ela já tomou a vacina. Ela tomou a vacina hoje, apesar de ter pouca idade, né? E, cara, quando ela falou, tem sim uma luz no fim do túnel, a Maria Beltrão chorava no Estúdio I, sabe? E eu aqui em casa me arrepiando. Então, assim, aí eu disse, eu preciso levar isso para a conversa que eu vou ter com o Marcelo hoje, porque você falar disso num dia que representa, né, em que você lembra os 40 anos de morte do John Lennon, que era um cara pacifista, sabe? E eu resolvi até trazer a música Imagine, para cá, onde você vê assim, ó, imagine, quer ver, tem um trecho, assim, a tradução, né, literal, diz assim, imagine que não existe propriedade. Será que você consegue? Sem ganância ou fome, uma fraternidade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Torço para que um dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Isso é incrível! E um cara desse foi morto há 40 anos. E hoje muitas pessoas que tentam fazer do mundo uma coisa só, unida, são mortos por aí. Então, assim, no dia em que o mundo está todo unido pela vacina, você lembrar do John Lennon é muito emblemático, sabe? E também 1000 dias do assassinato da Marielle, já que você falou justamente de uma pessoa lutando por um mundo melhor, por uma realidade mais justa, como o Lennon fazia isso na música. Hoje, 1000 dias, eu tô arrepiada. não se sabe ainda não sei se dá sobre pra ver, o mandante. Mas eu tô arrepiada. 1000 dias da morte da Marielle, né? Enfim, mais uma eu não vítima, conhecia. né? Tantas. Na verdade, assim, eu nunca tinha ouvido falar da Marielle até ela ser assassinada, né? E muita fake news foi dita, né? Dessa mulher. Mas é o seguinte, eu acho que daqui a pouco a justiça virá, de uma maneira ou de outra, né? E hoje também é aniversário do meu sogro! Eita, seu Vanderlei! Feliz aniversário! Eu queria registrar a presença da Mariana Jacob, né? Até, inclusive uma sugestão sua, que esteve com a gente há uma semana, exatamente uma semana, fez uma live maravilhosa aqui falando sobre machismo, né? Sobre feminismo, sobre os direitos da mulher. Fantástica a live dela. Obrigado, Mariana, pela presença mais uma vez. E veio essa live para uma sugestão da Bia, assim como a live que a gente vai ter amanhã também com a Adriana Monteiro sobre direito da pessoa com deficiência. De pessoas com deficiência, Bia, fantástica, Bia também. Eu queria saber de você, você lembra assim de alguma, nessa época, a gente vai passar para outro tema, mas nessa época de Sebrae, de alguma, já que a gente está falando de pessoas, né, você falou tanto de pessoas, alguma história emocionante, assim, de empreendedorismo, que a gente sabe que no Brasil são muitos, né, milhões aí, eu lembro de uma. Dando o sangue, o suor, a vida, às vezes para sustentar a família, enfim, por necessidade, alguns por oportunidade, mas muita gente empreendendo. Então, eu fui fazer uma matéria sobre prefeito empreendedor no interior da Paraíba. Não sei se se chamava Cabeceiras, o nome da cidade, faz muitos anos. E lá pelas tantas, por que ele recebeu um prêmio, né, como prefeito empreendedor? Porque ele tinha conseguido levar... como é que se chama? Cisternas
para as pessoas da cidade. E de onde que veio isso, né? Veio essa ideia dele? Essa ideia veio quando ele era faxineiro num organismo no Rio de Janeiro em que trabalhava o Betinho, o sociólogo Betinho. E certa vez, cabaceiras, né? Cabaceiras. E lá pelas tantas, Marcelo, ele disse assim, que ele se lembra de ter ouvido o Betinho falar que quando dá certo para um, tem que dar certo para o restante. Quando é uma ideia muito simples, né? E anos depois, o cara se elegeu a prefeito da cidade, e ele falou, cara, não é possível que esse pessoal... no sertão da Paraíba. E ele falou, não é possível que esse povo vá passar sede, assim... Gente, eu vou furar um poço artesiano aqui em casa. Se esse negócio der certo, cara, eu vou botar para todo mundo. E o que ele fez? Eu não me lembro mais o nome dele, faz muitos anos. Eu nem tenho mais a revista Sebrae que foi para onde essa matéria foi. Era assim, ó, ele furava o poço artesiano e aquela cisterna, aquela coisa de água, ela tinha que abastecer 5 casas. Ou seja, seriam 5 propriedades diferentes. Se desse certo para ele, tinha que dar certo para o resto. Obrigada, filha. Depois eu vou ler o seu bilhetinho, tá? Mas agora eu vou terminar de falar essa história, contar essa história. E aí... Tô usando. E aí, deu certo. E o que me impressionou, o que me emocionou naquela época? Me emocionou o fato de que você olhava o horizonte daquele vilarejo, daquela cidade, era tudo bem árido, sabe? Mas a cada 5 casinhas, você tinha uma espécie de pequeno oásis dentro daquela propriedade. Marcelo, o que as pessoas plantavam ali dava de tudo. E eu fui visitar uma senhora que morava numa casinha, numa dessas casinhas e tal, e ela quis me dar, cara, um mamão, sei lá, uma fruta que ela tinha produzido lá na propriedade dela, sabe? E eu fiquei super envergonhada, tipo, cara, eu não vou levar isso daqui, né? Afinal de contas, é sustento dela, né? Porque ela consumia, ela produzia para consumo da família dela, e o excedente ela vendia na feira da cidade ao lado, da cidade próxima. Então, era uma forma de empreendedorismo, né? Menino, e eu fiquei sem saber se eu aceitava ou não aceitava o tal do mamão, mas aquilo foi uma história de arrepiar. Aquilo foi. Porque, né, é o compartilhamento, né, Marcelo? A gente fica assim, a gente fica em Brasília, a gente fica sentado, ou em São Paulo, ou no Rio. A gente fica sentado dentro de 4 paredes, com ar-condicionado, tudo fresquinho, não sei o quê, nananã, e a gente não sabe a realidade que está lá na ponta, né? E a realidade é crua e nua, né? E não é poesia Verdade. só isso, né? É fato. A Tecris lembrou que essa cidade aí, Cabaceiras, foi cenário do filme Alto da Compadecida. Alta Compadecida, Você sabe que eu nem sei se foi Cabaceiras mesmo? Eu sei que eu estive em Cabaceiras, mas não sei se foi Cabaceiras a cidadezinha. Era uma cidade muito pequena, sabe? No interior da Paraíba. Mamãe, eu tô fazendo você. Ah, obrigada. Você quer mostrar o desenho que você fez de mim? Essa aqui sou eu pela Fernanda. Ah, legal. Eu, Bacana. você e eu botei no seu celular. Fernanda já é artista. Ah, obrigada. Fernanda é artista. Legal. Fernanda gosta de cantar. Que massa. Que bacana. Bia, como é que você vê a importância da comunicação corporativa, da assessoria de imprensa? Vergonha de falar das pedidas quer dizer, cantar na frente das pessoas. Não, mas eu não tô pedindo para você cantar na frente das pessoas. E olha, vamos respeitar a mamãe e o tio Marcelo, que a gente está conversando agora. E ele me fez uma pergunta. E você sabe que eu nem escutei o que ele falou, só porque você estava falando por cima. Eu vou perguntar de novo. Tio Marcelo, o que você perguntou para mim? Qual que é a importância, como você vê a importância da comunicação corporativa, da assessoria de imprensa,
para promover as instituições, os objetivos delas, né? Comunicação institucional, que é essa que você trabalha há tanto tempo, né? Sim, a comunicação corporativa, ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar também, né? À medida em que você não responde uma demanda de imprensa, ou no tempo que o jornalista precisa, né? Porque o tempo do jornalista é muito diferente do tempo de qualquer outra pessoa, né? Se você não responde, como diz o ministro Luiz Barroso, que gosta de falar isso, a tempo e a hora, né? Se você não responde a tempo e a hora, você pode pôr a perder aquela imagem que foi construída já daquela corporação, né? Como eu te falei, seja ela pública ou privada. Então, a comunicação corporativa é extremamente importante. É importante porque ela pode tanto ajudar a construir a imagem de uma empresa, como ela pode também ajudar a derrubar, né? A derrubar. Então, o papel do assessor de imprensa é fundamental, né? O assessor de imprensa ágil, que responde rápido, que é proativo. Que responde corretamente, né? Porque também não adianta ser ágil, proativo e tudo mais, e mastigar tudo para o repórter, porque também tem isso, né? É uma coisa que eu estou aprendendo muito lá no TSE, é isso, é que você... porque tem muito repórter hoje em dia, né, Marcelo, que não está muito afim de fazer uma apuração mais detalhada, né? Está afim da coisa toda mastigada. Tá afim da coisa toda mastigada. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que trabalhar um pouquinho, sabe? Então, Tô fazendo uma live. Menininha, você está me atrapalhando, que eu perdi o fio da meada, que eu estava aqui pensando. Mas é isso, o assessor de imprensa, ele serve para... Ele é o elo, né? Ele é o elo entre a corporação e a imprensa, né, como um todo. Isso que essa frase que você cita aí do ministro Barroso é muito importante. A tempo e a hora. A tempo e a hora, porque às vezes quantas vezes você não vê aquela resposta, o Jornal Nacional entrou em contato com a assessoria de tal órgão, e até o fechamento desta reportagem não havia, a instituição tal não havia se pronunciado. Isso é uma coisa que depois contra, né? É feio, eu acho feio, eu acho que assim, nem sempre o órgão não tem obrigação de dar resposta para a imprensa. Ponto, não tem. Mas é importante para dar uma satisfação para a sociedade, é importante para, sabe, como forma de transparência. Fala-se tanto hoje em dia em transparência nas informações. Claro, tem certas coisas que são de segurança, ok, né? Mas fala-se tanto hoje em dia em transparência nas informações, em tentar minimizar o máximo possível a questão das fake news, né? E, poxa, se deixar passar, não é positivo. Não é positivo. Sim, e é justamente isso, não é dar uma resposta à imprensa, porque a imprensa é um veículo que leva essa resposta para a sociedade, né? Porque uma resposta à sociedade. Você mesma falou, eu ligo de manhã a Band News também, né, para ver lá a Band News FM, depois a Globo News, etc., porque você quer se informar e você quer saber, e quando essa resposta não é dada, né, enfim... Porque assim, tudo bem, os órgãos, a maioria deles, se não todos, tem, um campo de notícias, eles escrevem coisas ali, os repórteres que estão ali trabalhando, jornalistas, assessores de comunicação que estão ali trabalhando, eles publicam coisas ali. Mas se a gente não precisasse da imprensa, a sociedade ia no site, do órgão, e ia ler lá. Mas é difícil. Verdade. Só a pessoa que tem interesse naquele tema vai no site do órgão. Por exemplo, você é da área de cultura. Muito provavelmente você deve acessar informações, não sei, do IPHAN, do Ministério do antigo Ministério da Cultura, não
não sei, das áreas que lhes são próximas, né? Se eu fosse um político, talvez, uma política, uma pessoa da área de política, talvez eu acessasse o site do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, né? Mas se eu sou uma pessoa do povo comum, que não... Eu vou consumir informação, né, na imprensa, é assim que eu penso, né? Então, Maioria das pessoas. Se você é um assessor de imprensa, cara, você está naquele órgão, é para trabalhar para o teu órgão, mas é para trabalhar também pela sociedade, na minha concepção. Então, é um trabalho, assim, eu não sou médica, eu não sou bombeira, eu não sou policial, que está ali, né, atuando no front, né, das suas áreas específicas, mas o meu front é a palavra, é a comunicação. Então... Bia, eu queria saber de você, falar um pouco sobre como é que foi essa experiência, né? Você chegou a falar um pouquinho, mas falar um pouco mais sobre essa experiência de trabalhar agora nas eleições, né? No primeiro e segundo turno. Fantástico. Foi fantástico, Marcelo. Como eu te falei, eu fico observando, né, a licitação nos tribunais superiores, porque são lugares que eu tenho vontade de trabalhar, né? E aí já havia 2 anos que eu estava observando a licitação para comunicação social no Tribunal Superior Eleitoral, que ocorreu em 2018. E, bom, não conhecia ninguém e tal, enfim. Mas surgiu essa oportunidade de trabalhar 3 meses lá para as eleições. Cara, foi fantástico. Você lida com todo tipo de notícia, Marcelo. Todo tipo de notícia. E foi bacana porque o TSE fez uma parceria legal com as agências checadoras de notícia, né? As principais agências do país checadoras de notícia, né? Então, surgia uma informação que vinha da nossa assessora-chefe, que é a Mariana Oliveira. Olha, tá rolando esse boato, essa informação. Vamos checar se é isso mesmo, e depois que as agências checarem, se for verdade, vamos ver se a gente faz uma nota. Se for mentira, a gente faz uma nota também para publicar no nosso site e para mandar para os jornais, né, para os jornalistas, né? Nossa, é impressionante. Você tem que é isso? É uma série de gente, de tipos de pessoas diferentes que se interessam pela informação de eleição. É o candidato, muitas vezes não apenas o jornalista, da imprensa de vários países, sabe? A questão da tentativa de ataque hacker nos levou a trabalhar muito fortemente com o combate à desinformação, sabe? Acho que, inclusive, um dia você tinha postado alguma coisa no seu Facebook e a Renata Gonzaga, que é uma amiga nossa em comum, comentou e tudo mais. Eu fui lá, isso mesmo. Eu fui lá e disse, olha, gente, não é bem assim. A informação correta, acho que foi alguma coisa sobre hacker, né? Que tentou invadir o TSE e tal, era de que... Aí eu coloquei lá a informação, porque até entre nós, se a gente não se policiar, a gente acaba comentando coisas que não são, sabe? Uhum. Então, nossa, que isso. E outra, né? Participar de uma eleição justamente num ano de pandemia, em que você tinha que estar todo parafernado, sabe? Cheio de máscara, trocar a máscara a cada 2 horas, que a gente levava as nossas máscaras e tudo mais, o tempo inteiro álcool em gel pendurado. E o CDE, que é o Centro de Divulgação das Eleições, foi transferido para o térreo do Tribunal Superior Eleitoral, o que antes era no 3º andar. Ninguém entrava no prédio do TSE, não se entrou no prédio do TSE. Aí, para ir ao banheiro, as pessoas que estavam credenciadas e apenas as credenciadas iam ao 1º andar do prédio. Já viu, né? Iam ao 1º andar do prédio e apenas. Tinha segurança para todo lado. E a gente fez também um CDE virtual.
Ela tá dublando você aí. Ela tá me dublando, tá fazendo mímica. A gente tinha um CDE virtual, que era um CDE via WhatsApp. Porque, olha, a gente tem coordenadoras, cara, muito fodas lá, que é a Laura de Juto, a Mariana Oliveira. Que isso, eu aprendi muito nesses 3 meses. Foi fantástico. Bacana. E essa coisa do combate à desinformação, né, a fake news, né, o termo que ficou tão em voga nos últimos tempos, né, nos últimos anos, enfim. Mas aqui a gente pode falar para as pessoas, né, que as pessoas procurem checar informações, né, Bia? Enfim, se você não se deixe, não vire um tiozão do Zap, porque se você recebe alguma coisa, procure ver se aquilo tem veracidade, se aquilo não é uma coisa muito absurda, porque se é uma coisa muito absurda, a probabilidade de ser falso é muito grande. Então, assim, cheque, como você falou, você não consulta qualquer site, até como jornalista, né? Então vá no UOL, vá no G1, vá nos sites da grande imprensa e veja se essa notícia está lá. Você recebe uma informação, eu vi de um médico importantíssimo de um hospital Mega Ultra Blaster Master de São Paulo. Aí pronto, aí a pessoa já acredita. Aí eu sempre pergunto assim, tá, mas de quem você recebeu isso? Qual que é a fonte da informação? Isso aqui deve ser. É G1, é UOL, é Folha, é Estadão, é o Globo? Porque se não for, é um outro tipo de fone de ouvido. Porque se não for, se não tiver lá, desculpa, mas eu não acredito, eu nem abro, sabe? Eu não perco meu tempo, que já é pouco, para ler esse tipo de coisa, de informação, entendeu? E é isso que eu recomendo às pessoas, que não abram informação, sabe? Que você achou uma informação lá não sei aonde, que a sua tia, que você ama muito, te passou, ou que a sua mãe ou que seu pai te passou, mas que lindo! Peraí, deixa eu ali ver. Nossa, mas é isso mesmo? Será? Não, deixa eu dar um Google aqui. Deixa eu ver se entra em algum site confiável de notícia, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter senso crítico, né, Marcelo? Não, com certeza. Isso falta de senso crítico. Sim. Porque o que acontece? Fake news, embora essa palavra, esse termo seja um termo que tem sido usado com mais frequência nos últimos anos, mas fake news é um velho boato que já existe desde os primórdios da humanidade. Então, eu lembro que e a internet bombou muito isso, né? Desde que a internet surgiu. Então, hoje vem pelo WhatsApp, mas antigamente vinha por e-mail, né? Tinha aquelas famosas correntes. E eu lembro que uma época alguém sempre tinha assim, atenção, a imprensa não está divulgando isso. Aí você fica assim, não, mas como é que um negócio desse impacta, a imprensa não vai divulgar? E uma pessoa me passou isso uma vez. Isso começa, sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? É isso, é o telefone sem fio. Que você passa a informação no ouvido de um, que passa diferente para o outro, que passa diferente para o outro. Daqui a pouco vão falar, meu Deus, o Marcelo morreu. Entendeu? Ainda não. E não é isso. Então, mas assim, normalmente quero feliz agora não. Essa coisa, e é uma bola de neve, como você fala. Então eu lembro que uma época, isso muito antes de WhatsApp, eu lembro que tem uns 15 anos mais ou menos, circulavam e-mails assim, tipo, tem um projeto no Congresso Nacional que vai acabar com salário mínimo, com não sei o quê. Por favor, divulgue. E aí, uma vez eu recebi isso, eu fui lá no site da Câmara e olhei os projetos, e claro que eu já sabia que isso não era verdade, mas até para ter um embasamento, eu fui lá e respondi para a pessoa que me mandou e disse, olha, minha querida, isso aqui que está passando, esse projeto não existe, eu entrei no site da Câmara e tal. Então tem que checar antes de ter um certo cuidado, porque senão você espalha. E quando essas notícias falsas são divulgadas, elas têm um objetivo, algum objetivo, desestabilizar as instituições, levar descrédito ao processo eleitoral, o que seja. Então, se você não checa e repassa, você está contribuindo, às vezes, para um ataque até à democracia. Exatamente. O primeiro que se afeta com a desinformação é você mesmo, né? Porque você já fica com aquela neura na tua cabeça para saber se aquele troço é verdade ou não. E aí você vai
compartilhar aquilo com a pessoa mais próxima. Você não vai checar primeiro se a informação é correta, não. Você vai compartilhar. Olha o que aconteceu! Olha o que eles estão fazendo! E somente depois é que você vai checar se a informação é correta ou não. Assim, ó, eu mesma já passei várias informações erradas. Várias informações tipo fake news. E depois... Mas é tão interessante como é que a gente está aqui nessa vida para evoluir, né, Marcelo? Não é possível, porque eu não quero ficar voltando o resto da minha eternidade, sabe? Várias vezes, pelo amor de Deus, sabe? Eu quero evoluir o máximo que eu puder nessa vida, né? Um passo eu já estou dando, que é essa questão da desinformação. Eu não compartilho mais fake news. Você não vai viver mais com a bandeirinha da fake news, não vai. Porque agora eu sou como é que se fala? Militante do combate à desinformação. Se tem uma coisa que eu aprendi no TSE, é esse danado desse combate à desinformação. É fundamental, né? Fundamental. Fundamental. E aí você tá lá e seus planos aí para os próximos tempos? Ai, não sei, não tenho muito planos. Marcelo, meu plano é o seguinte, eu já comprei a minha roupa para ir vacinar. Uma roupa linda, maravilhosa, para quando essa vacina chegar, eu sou a primeira, nem que eu durma na fila do posto de saúde para poder vacinar. Eu, minha filha e meu marido. E espero que minha mãe, meu pai, onde eles estejam lá em Minas, também se vacinem, porque eles estão isolados lá, né, no sítio. E o meu irmão e a minha cunhada e o meu sobrinho também se vacinem. Então, o meu plano para o curtíssimo prazo, se Deus quiser, é tomar vacina. Quanto a termos de trabalho, eu não tenho muito plano, não. O que vier, a gente está topando, né? Porque esse trabalho do TSE, ele é temporário, né? Ele acaba agora em dezembro. Mas, quem sabe, surgem aí novas oportunidades, né? Com certeza. Eu estou sempre aberta. Uma jornalista talentosíssima e versátil, com certeza sei que as oportunidades não faltarão. Bia, estamos chegando agora a 1h e quase 2 minutos de live. Enfim, uma live muito boa, que você falou aí sobre assessoria de imprensa, do Sebrae, empreendedorismo, comunicação corporativa. Muito legal você falar essa questão do combate à desinformação, às fake news. Sim. Também, né? Lembrou também de fatos importantes. Eu queria te agradecer imensamente por você ter estado hoje aqui. Obrigada. Sei que você é muito Marcelo. ocupada por participar aqui. Olha, eu estava morrendo de medo de vir fazer essa live, porque eu sou mais do backstage, né, digamos assim. Eu gosto de ficar mais por trás da notícia, né? E eu não gosto muito de aparecer, não. Eu gosto mais de ficar por trás, né? E participar aqui, eu estava muito ansiosa. Mas foi bacana, foi bem bacana. Foi. Você mandou super bem, imagina. Ah, valeu, que isso, Marcelo. Se deixasse, eu ia ficar aqui um tempão conversando. Podemos ficar. Mas eu acho legal isso, é justamente como você falar, eu sou uma pessoa lá como se usa na linguagem de shows, né, do backstage, né, lá de trás, do fundo. Mas é legal, e justamente um dos objetivos dessas lives aí que a gente tem feito desde julho, já são 70 e tantas, mas é trazer pessoas de cultura, de várias áreas de arte, empreendedorismo e jornalistas também, porque os jornalistas, como é o seu caso, sempre tem muitas histórias interessantes para contar, muitas experiências boas, positivas, que são fundamentais nesse momento de inspiração, de pandemia, que a gente vive ainda um tempo difícil, esperança já da vacina chegar, mas é legal ter essas histórias inspiradoras como a sua, porque ajudam, muita gente está para baixo nesse momento, às vezes. Não, gente, não fica para baixo, não. Puxa. Olha, eu sou muito positiva, sabe? Eu não sou poliana, não. Muito antes, pelo contrário, mas eu sou bem positiva, sabe, Marcelo? E eu acho assim que a gente já aguentou até agora. E fazer essa live num dia como hoje, que o pessoal tá lá dando o braço para tomar vacina, tão lindo, gente, traz muita esperança, traz um quentinho pro coração, sabe? Eu acredito muito, eu sou muito positiva.
Legal, gente. Vamos ter esperança que essa vacina chegue em breve aqui. Vamos É torcer aí. Vamos, Bia, torcer. legal. Então eu queria. Ai, nem doeu! Nem doeu, Agapito! Ai! Agapito é um amigo da Bia aí, famoso. Eu queria te agradecer, então, imensamente, Bia, por você ter estado hoje aqui Valeu, falando da sua Marcelo. trajetória, contando histórias tão legais aí sobre eleições, sua experiência com o TSE, esse Ah, o combate às TSE, fake news. nossa, uma casa. Uma casa, assim, de Legal. muito aprendizado. Aliás, todos os lugares, né? Porque, veja, Sim. você aprende coisas boas e também tem um aprendizado negativo, né? E é aprendizado, igual eu te falei, eu tô aqui para evoluir, não quero ficar voltando muitas vezes nessa vida, não. Então, a gente vai aprendendo e vai compartilhando. Legal, Bia. Obrigado. Eu queria te desejar sucesso aí com o seu trabalho. Que você Valeu, continue aí Marcelo! Amanhã eu tô arrasando aí aqui no para acompanhar a jornalismo. Adriana. Beleza. E essa live ela vai ficar salva aqui no meu perfil do Instagram, depois vai para o canal do YouTube, a gente compartilha nas redes. Daqui a pouco você me passa seu e-mail que eu vou te mandar o vídeo também para você ficar com ele Legal. guardado. E queria Massa. agradecer também a presença de todos aí que participaram, todos os nossos Isso! amigos da Bia, enfim, que entraram, as pessoas que participaram. Essas pessoas que entraram e participaram não vão pagar R$10 o litro da gasolina, que era a minha praga. Espero que ninguém pague, né? Isso aí já é um absurdo. Queria agradecer também a Exatamente. Fernanda aí, obrigado aí a Aí, Fernanda. Fefe, o tio Marcelo tá falando com você, ó. Vem cá escutar. Uma Ele gracinha, tá Fernanda. agradecendo, olha, que você participou Linda também. sua filha. Obrigado aí pela Dá um presença, tchauzinho Fernanda. pra ele. Tchau. Tchau, tio Marcelo. Fala pra ele. Tchau, tio Marcelo. Tchau. Obrigado Dá aí. tchau pra galera. Tchau pro Silvio, pra tia Jaque, Tchau, tia tchau, Valéria. tchau, 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 tchau. pra tia Vivi. Tchau. Mamãe, Oi. mamãe, Vamos será acabar a live? Vamos liberar o tio Marcelo e a galera? Sim, mamãe, será que depois que a gente liberar ele, a gente pode fazer... Uma live nossa? Tá, a gente vai fazer uma live nossa. Ah, Tio beleza, Marcelo, você quero participa, assistir. viu? Da nossa Vou live, assistir. viu? Você Essa eu participa vou participar sim. assistindo. Então tá bom. Então tá, gente. Um Boa noite beijo, pra todo mundo. Marcelo. Valeu, Bia. Obrigado aí. Um abraço. Cara, um beijão. Valeu, galera. Beijo. Obrigado a todos aí, todas que participaram. Valeu, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.